Ah, tá bom, tá bom. Só vou pedir pra você deixar um caderno, um lápis aí, pra eu te pedir pra fazer uma conta ou outra, só pra eu ver se tu tá entendendo bem. Beleza. Você tá vendo esses três pontinhos ali na parte de baixo do Google Meet? Os três pontinhos. Tô. Clica neles, depois clica em alterar layout e depois em destaque. Tá. Beleza. Feito. Beleza. E daí tu pode também passar o mouse ali no você Ah, pra deixar a coisa um pouquinho melhor ali, deixar ela mais aparecendo assim. menorzinho. Isso. Pode clicar Tá. naquelas duas setinhas, né? Aham. Beleza. Sim, sim. Vamos dar uma olhadinha então nesses exercícios, né? Uhum. E parece que essa parte final ali de Física 3, né? Se tu pegar. Qual livro tu usa? O Halliday? Uhum. É, o Oi? Halliday. Tu usa o livro É, Halliday? sim. Isso. Então, ele na verdade, ele dá as teorias na sala, mas ele não fala o livro assim, ele mais dá a matéria e fala pra gente, tipo, copiar os slides e tal. É mais assim. Bem, é Eu não bom a uso gente muito um seguir livro. sempre livro, tá? Aham. Eu vou até te mandar já. Tá bom. Deixa eu pegar agora, porque senão eu vou me esquecer, tenho certeza. Ah, aqui, materiais, Física 3. Vou te mandar o Halliday 3 e a resolução do Halliday também. Eu Mas acho eu que o acho que é professor vai eu tirar acho que é esse todas. mesmo. Aham, ele vai tirar todas as questões de prova desse negócio aí, cara. Esse livro aí é o que Aham. os professores mais utilizam. Então tá bom. Vamos dar uma olhadinha nesse probleminha aqui. Uma bobina com raio 4 com 500 espiras é colocada em um campo magnético uniforme que varia com o tempo de acordo com a relação. Tá bom. Perceba que essa relação, tal qual está dito aqui, né? Depende do Hum, tempo. sim. Então, o campo ele vai mudando ao passar do tempo. A bobina está conectada a um resistor de 600 ohms e seu plano é perpendicular ao campo magnético. A resistência da bobina pode ser desprezada. Calcule o módulo da FEM, ou seja, da força eletromotriz. Tá Uhum. bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, se essa questão caísse agora na sua prova, você saberia fazer ela? Mais ou menos. Tá bom. Talvez, talvez não saberia começar, travaria pra começar. Beleza. Então, se ele está pedindo a FEM, e ele está falando de um campo magnético variando, tu já tem que lembrar da lei de Faraday, tá bom? É a Uhum. lei de Faraday que trata disso, que trata de a força eletromotriz, quando tu tem um campo magnético variando, o fluxo do campo magnético variando numa determinada área, qual área? Essa área aqui. E assim Tá. vai, entendeu? Então, tu Aham. já tem que estar atento à teoria, né? A equação que resolve o problema. Então a gente já escreve Sim. ela aqui e vai adaptando ela para nossa situação. Então ela é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, ela é exatamente isso aqui que eu estou escrevendo. Ó, Tá. então força eletromotriz, que é esse epsilon aqui, é igual a menos, né? Por que esse menos? É porque ela vai ter sempre o sentido contrário do campo que a gera. Isso aí surge devido à lei de Lenz. Né? Certo. O fato é que campos magnéticos variando causam corrente elétrica. Esse é o fato, ok? E essa corrente elétrica ela tem sempre o sentido contrário que teria do campo que ela que está gerando ela. Né? Então, o campo que está gerando Aham. ela também poderia surgir devido a uma corrente elétrica. Isso é as leis de Maxwell nos dizem isso, né? Campos magnéticos variando causam corrente elétrica. Corrente elétrica causam campos magnéticos. Beleza? Tá. Então uma coisa gera a Beleza. outra. Esse sinal tem a ver com esse fato aí que o sentido da corrente que essa força eletromotriz tem, ela é o sentido contrário que teria um campo que ela geraria, mas associado ao campo que está gerando ela. Muito bem. Então, esse sinal aí tem essa questão teórica por trás. O N é a quantidade de Inspira. bobinas. Ah, tá. Espiras, na verdade, né? Eu penso em Aham. bobinas nos círculozinhos, mas são as espiras da bobina, é isso mesmo. Sim, sim. Esse aqui é uma derivada, né? Então é o dφ dt, onde esse dφ aqui é o fluxo do campo magnético. Então, para ter fluxo, tem que ter, obviamente, o campo magnético, mas tem que ter uma área por onde ele está passando, beleza?
Certo. Senão não tem fluxo, senão é só um campo magnético ali num determinado lugar. Para ter fluxo tem que ter o campo passando por uma área. Então, de modo geral, a gente escreve que esse fluxo por si só, ele pode ser uma integral, né, do campo magnético vezes o vetor área. Que para a maioria dos casos, né, para a maioria dos nossos casos mais tranquilos aqui, vai ser simplesmente o campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Tá. Só que quando tu lê essa palavra perpendicular aqui, ó, tu pode ter certeza que, uh, que o que, que vai acontecer aqui, né? Se eles são perpendiculares, no caso, vai ser um isso aqui, ok? Vai ser um. Tá. Na verdade, então, não pode ser o cosseno, é o seno. Estou usando a função trigonométrica errada aqui, é o seno. Beleza? Sim. É seno. Aham. Daí, o que, que vai acontecer é que isso aqui vai ser um. Por quê? Porque o seno de 90 é um. Sim, sim. Beleza? O que está acontecendo na prática é assim, ó. Tu não concorda comigo que se tu tiver, por exemplo, essa área aqui, a maior intensidade de campo vai se dar se o campo entrar justamente perpendicular à área? Porque se ele entrar Sim. de lado assim, ele já vai entrar com uma intensidade menor, né? Não concorda comigo? Uhum. Imagina tu levar um tiro. É um pensamento meio trágico, É. mas vai ser muito mais intenso se ele chegar reto em cima de ti, né? Se ele Uhum. for de raspão assim, ele pega menos. Sim. Portanto, né, a ideia é o seguinte: o fluxo máximo vai se dar justamente nessa situação perpendicular, beleza? Por isso que justamente a gente usa seno aqui, ou cosseno, né, em outra situação. Uhum. Porque a gente sabe, né, lá do ensino médio, que o valor mais alto que o seno pode assumir é 1, não é mesmo? É um. Que Sim. é justamente quando o ângulo é 90. Belezinha? Uhum. Então tá bom. Então o motivo de tudo isso tá aí. Então Tá. nós queremos justamente esse ângulo de 90 graus aqui. Muito bem. Que é o caso aqui, beleza? Então estamos bem próximos da resposta já. Porque vamos fazer algumas substituições, né? Esse carinha aqui é 500. Então vamos jogar isso aqui pro lado. Tu tá vendo tudo que eu tô falando, né? Ah, tá, Sim, beleza. sim. É que às vezes eu falo as coisas e os alunos não me diz que eu não pus na tela, né? Às vezes não tá na tela ali as coisas. Então isso aqui é 500 e o nosso defi, né, vai ser o B, que é aquela expressão que eu vou só copiar para não perder tempo, né? Vou copiar esse B todo aqui, né? Ah, que beleza. Assim é bom. Pensa ficar escrevendo isso no quadro, é um saco. Por isso que eu dou aula particular pela internet. Então aqui agora é a área, né? Quem é a área? Se tu ler bem enunciado, tu vai ver que é uma bobina de raio 4. Então é um círculo, né? É um círculo que tem raio 4. Então tendo o raio, tu tem tudo sobre a área, né? Uma vez que a área de um círculo é πr quadrado. Então é π vezes esse 4 centímetros, que a gente pode deixar como 0,04 ao quadrado. Concordas comigo? Uhum. Sim. Então, tá bom. Então daqui eu acho que você consegue terminar. Será que você consegue fazer as derivadinhas ali? Uhum. Posso tentar aqui. Então tá bom, velho. Eu tava dando aula até agora, então eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Já Tá bom, volto, tá só um bom. segundo. Quando voltar, você me diz qual que foi a derivada. Lembre-se que na prática, esse mano aqui, né? Ele pode ir para fora, multiplicando todo mundo, e tu vai ter que se preocupar só com as derivadinhas dos t's, né? Que são derivadinhas polinomiais, regra da potência, né? Já volto. Tá.
Beleza. E aí, tranquilo a derivadinha? Acho que sim. Aqui deu 1,20 vezes 10 a menos 2 t, né? Mais 3 vezes 10 a menos 5 vezes t a quarta. Daí, vezes, né? Isso é entre parênteses, vezes 2,50. Deu isso? Será? É, o caminho é esse, né? Então, deixa eu colocar aqui como é que eu faria, né? Então, esse cara, né, com esse, já ficaria menos 0,8 pi, e agora é só derivar quem está aqui dentro, né? Ah, Então, tá. a derivada aqui vai ser 1,2 vezes 10 na menos 2 mais 4 vezes 3 vezes 10 na menos 5 t ao cubo, beleza? Tá. Eu só, né? Esses carinhas aqui, eu multipliquei eles, ficou assim. Uhum. E quem está dentro do parênteses é a derivada aqui do campo magnético, né? Nada demais. Certo. Ele não pedia num tempo específico? Não. Ele não pedia num tempo específico, não. Então, beleza. Ele só pedia qual era a FEM mesmo, a expressão da FEM é essa mesmo, tá bom? Então tá aí, resposta da Tá. primeira. Agora ele está pedindo qual é o módulo da corrente que passa no resistor para T igual a 5. Bem, para responder a B, né, novamente, né, tá Hum. pedindo corrente elétrica. Saberia? É aquela fórmula que é do I, né? Me fala aí a fórmula. É, deixa eu ver. Nas minhas anotações da aula, I é igual a esse E que você usou sobre R. É, a lei de Ohm, né, velho? Isso Ah, aí sim, é sim. a velha conhecida lá do ensino médio, né? U Aham. igual a RI, lei de Ohm. Só que o U Tá. aqui, ele não é o U normal, porque ele não é um, assim, para ser bem físico, não é um campo conservativo. É um potencial gerado aqui, não por um. Quer dizer, a força eletromotriz aqui nesse caso, ela não é um potencial, né? Ela não é gerada de uma força conservativa. É que nem quando tu tá trabalhando lá em mecânica, né? E daí tem, por exemplo, a força gravitacional, que gera o campo gravitacional, que gera o potencial gravitacional, né? Então, são todas coisas naturais, vamos dizer assim. Só que também tem a força de atrito, que não é uma força que vem de um potencial, é uma força que vem da característica do lugar onde tu tá passeando, né? Tem lugar que tem mais Uhum. atrito que outros, beleza? Sim. A força eletromotriz também. Mas de toda forma, essa equação continua funcionando, mesmo ela não sendo um potencial. Lei de Ohm, né, velho? Isso aí não dá para esquecer. Então, se a gente quer a Uhum. corrente, vai ser simplesmente epsilon dividido por R, tá bom? Força eletromotriz por resistência. Tá. Então, para o nosso caso, né, a gente já sabe a expressão da força eletromotriz, que é essa aqui, tá bom? Tá. E a gente sabe qual que é a resistência também. De acordo com o enunciado, a resistência é 600. Tá. Tô pondo as coisas que a gente já tem aqui, nada demais, né? Essa conta aqui tava fácil, porque era basicamente jogar na fórmula, né? Só Sim. que tem um detalhe aqui também. Ela tá pedindo para quando é 5 segundos, né? Já que depende do tempo, né? A gente vai ter que substituir aqui por 5 segundos, beleza? Beleza. Então tá bom. Deixa eu pôr aqui. 5 no lugar do t ao cubo, então 5 ao cubo. Agora tem que resolver essa conta aqui. Na prova você pode usar calculadora, essas coisas. Pode, pode. Então, beleza. Eu gosto de usar o Wolfram para resolver essas contas, porque eu tenho um programa que identifica rapidinho aqui as coisas que eu escrevo. Uhum. Aí eu vou jogar no Wolfram aqui. Só deixa eu dar uma arrumadinha. Deixa eu ver como tá essa respostinha. A Já última tá. prova que ele deu, ele falou que não poderia usar a calculadora porque a prova inteira seria tipo meio que sem números, entendeu? Ah, que Era bom. mais Assim é bom. é, seria as questões
é mais pra dedução, assim, era meio. Calculadora só atrapalha a vida mesmo. Ah, é. É ficar levando o número de vírgula de um lado pro outro. Olha só a desgraça que ficou isso aqui. Pois é. Mas é isso, velho. Beleza? Então, Beleza. recapitulando. Falou de bobina e pediu força eletromotriz, tu sabe que tu tá falando da lei de Faraday. Então, a lei de Faraday fala de número de espiras, fluxo do campo magnético no tempo, né? A variação do fluxo magnético. De modo geral, o fluxo magnético é campo magnético vezes a área. No nosso Uhum. caso aqui, eu até já pus fora da derivada porque a área é fixa. Às vezes a área não é fixa. Daí ela teria que estar aqui dentro, tá? A única Tá, coisa que varia nesse problema é o campo magnético, por isso que só ele ficou dentro da derivada. Coisas que são sim. constantes saem para fora da derivada, né? Faz tempo que você já aprendeu isso. Uhum. Daí pronto, deriva, joga o valor, já era. Muito bem, probleminha top. Deixa eu arrumar as coisas aqui, vamos pro próximo. Tem algum problema dessa lista aí que tu queira ver com mais urgência, assim? Não, não. Ah, Né? tinha alguns mais da matéria que ele deu de ondas, que foi a matéria da a última aula que eu lembro, que tá mais fresco, que talvez eu não tenha entendido muito bem, mas tipo, qualquer uma é importante, Então entendeu? vamos seguindo aí na ordem, né? Se tá na ordem, deve ter um Tá, motivo. sim, Então, vamos ver aqui. Question 2. Uma espira circular novamente. Ah, essa aqui você pode começar para mim, então. Vamos ver. Para eu ver se tu pegou a ideia. Qualquer dúvida é só perguntar, mas vamos ver. tá, Dá uma lida aí e me diz o que você vai fazer. Não tá, precisa ler para peraí. mim, é claro. Lê Uhum. para si Uhum. aí, e daí quando tu chegar na resposta, já era. Ah, é a mesma fórmula, né? Usa a mesma coisa. Ah, então começa aí algebricamente, pelo menos, por favor, Tá, para ver se a gente chega em alguma coisa. deixa eu ver. Tá, aí. A fórmula vai ser a mesma, né? Com o menos também. Esse menos ele é Isso. sempre. Tá. Só tem que levar em conta aqui como Hum, é que vai funcionar a variação, né? Porque, novamente, para ter o que ele está pedindo, a FEM, né? Tem que ter variação. E a variação está se dando aqui nessa informação aqui, ó. Então, eu tá. acho que seria interessante tu, tipo, meio que fazer um desenho da coisa acontecendo, né? Tu tem um campo ali Respira. magnético numa espira e aos Aham. poucos ela vai saindo do campo. Então, aos poucos o fluxo vai diminuindo, né? Porque ela está saindo. Tá. Então, note que Mas aqui aí tu é não tem nesse. uma derivada, né, mesmo, É, propriamente então. dita, como no problema anterior, né? Só que quando tu não tem derivada, tu pode fazer que nem lá no ensino médio, que é, né, o delta, né? Vai ficar delta phi sobre delta t, né? A Ah, variação do tá. fluxo sobre a variação do tempo, né? Porque aqui ele te deu um delta t específico, né? Não é 2 segundos o delta t? Sim, sim. Pois é. Então é assim. Quando a gente não tem a variação instantânea, né? Derivada, tu sabe, é uma variação instantânea, certo? Certo. Derivada é uma variação num determinado instante. Quando tu não tem a variação Uhum. instantânea, que é o caso aqui, então tu tem uma variação média. Daí que surge o delta x, delta t, né? Na Aham. velocidade média e por aí vai, né? Mas nesse caso, por exemplo, o φ, como é delta φ, né? Vai ficar. Aí Aham. eu tenho o campo de 1,5, né? E como é uma espira,
é vezes π, é isso? Aham. E Espira, né? daí ele fala. Tu quer dizer vezes π por ser πr quadrado, né? A área de uma espira, certo? Então, aí vezes o raio, né? Que é 12 ao quadrado, é isso? Isso, exatamente, 12 ao quadrado. Tá. E transforma para metro? Ou não? Acho. Sempre converte para metro, né? Para Tá, tá. manter as unidades. Ah, então eu cheguei. Pera aí, deixa eu fazer essa conta aqui. Ele não dá o número de espiras, né? Então tu tem uma espira só. Ah, Viu como é outra coisa quando a gente põe a mão na massa? Não dá para aprender só vendo eu fazer, né? uhum. Coisa fica um pouco confusa. Normal. Aqui vai dar. Deixa eu ver. Nossa, deu um número estranho. É, deu 3,39. É, 3,4 elevado a menos 5. Me manda uma foto aí do que você fez. Tá. Peraí. Eu fui fazendo na calculadora, eu fiz meio feio. Peraí. Faz a conta que eu fiz. Peraí. Ah, mandei. Certo. Perfeito, é isso aí. Ele falou até sobre o fluxo diretamente, né? Ele falou já qual é, que é 1,5 vezes a área, variando Sim, naquele tempo lá. Perfeito, cara. Isso aí, ó. Viu? tá. Nada que um pouquinho de álgebra não resolva. Uhum. Beleza, então vamos para a próxima. Essa aí era fácil. Vamos para exercício 3, que me parece um negócio mais geométrico aqui, lei de Biot-Savart, etc. Uhum. Condutor retilíneo PQ de comprimento 50 centímetros, move-se com velocidade de 1, permanecendo a segundo condutor retilíneo infinito, que transporta uma corrente de 20. Determinar a diferença de potencial gerada no condutor móvel. Ele quer diferença de potencial. Entendi. Bem, diferença de potencial, na É a prática, né, ele VDP, tá isso? eu acho que o teu Tá. professor usou a palavra errada aqui, né? Não é diferença de potencial, é a força eletromotriz, né? Ah, tá. Mas ele usou essa palavra, né? Para mim tá errado. Uhum. Não é uma diferença de potencial, por todo aquele argumento que eu te dei lá sobre não ser um campo conservativo. Mas Tá. tudo bem, isso não importa nem um pouco. O que importa aqui é a gente saber que a gente vai precisar desse carinha aí, né? Do, de novamente o epsilon lá, né?
A gente precisa do epsilon. Só que para encontrar o epsilon aqui, a gente vai precisar do fluxo magnético, né? Então, qual que vai ser o fluxo magnético aqui? Vai ser alguma coisa associada ao campo magnético de uma barra, né? De um fio, no caso. Tá. É, Porque que né, tu sabe que aqui eu. tem um fio, né? Esse fio que está Aham, gerando um campo magnético, né? Na verdade, sim, ele está gerando um campo magnético, mas isso não está escrito no enunciado. Mas eu sei que ele gera um campo magnético, porque o que está escrito no enunciado é que ele tem uma corrente, não é mesmo? E como eu certo. falei para você agora há pouco, todo objeto que tem corrente, né, gera um campo magnético. Essa é a conclusão teórica da lei de Faraday, né? Na prática, o que aconteceu é que os caras eles descobriram isso por acaso. Eles colocaram uma bússola perto de um experimento de corrente elétrica e do nada a bússola começou a apontar para um outro lado, né? Não estava apontando mais para onde a bússola sempre aponta. Uhum, Porque o campo magnético ali naquele experimento de corrente elétrica estava muito alto, né? Eles não sabiam que gerava, mas acabaram percebendo, né? Por acaso, com uma bússola ali perto. Então, sim. mesma coisa aqui, né? Esse fio tá percorrendo por ele uma corrente elétrica, vai gerar um campo magnético, beleza? Então, esse campo magnético, eventualmente, a gente vai utilizar, né, para encontrar o fluxo magnético, né? Beleza? Beleza. Então tá. Então vamos lá. A gente lembra, né, da equação do campo magnético de um fio, né? É uma equação que a gente obtém pela lei de Biot-Savart ou mesmo pela lei de Ampère. É assim, ó. Mi0 I, ou melhor, deixa eu pôr o I minúsculo ali, que foi o que o professor chamou. 2 pi r. Bem, eu não gosto de usar Tá. R aqui, vamos usar D, que é a distância, né, do fio ao lugar que tu vai estar medindo o campo magnético. Beleza? Beleza. Basicamente é isso. Mas o que, que vai acontecer aqui, né, meu caro? Ah, o que acontece aqui é que o fluxo, né, ele vai se dar por meio desse PQ aqui, né, que está se movendo. Então esse PQ está se movendo e ele se movendo, né, vai ter aí um fluxo. Beleza. Então, como é que a gente vai calcular o fluxo desse objeto se movendo aí, né? Muito provavelmente vai ter a ver com o fato dele ter uma velocidade, ele vai ter uma carga, né? E daí. Porque assim, nenhum objeto sofre ação magnética, né, de modo geral, se não tiver em movimento, né? Então, como essa Uhum. barra aí ela está em movimento, essa PQ está em movimento, ela sofre até uma força magnética. Só que para que serve essa força magnética, né? De fato tem aqui, mas ela vai servir só para indicar que a carga vai estar num lugar só, né? Vai estar toda num lugar só. Por causa daquela equação lá, lembra da equação da força magnética? QV Sim. vetorial B? Algo Aham. assim, né? Mas isso aí é só para indicar a questão da carga. Agora a gente tem que focar em encontrar o fluxo, né? Qual que vai ser o fluxo magnético aqui? Vai ser algo associado à área que esse bicho está varrendo, né? Esse negócio aqui vai varrer uma área. Tipo assim, beleza? Tá. E nessa área tem um campo magnético, né? Por exemplo, como esse campo ele tá para a direita, né? Desculpa, como a corrente elétrica tá para a direita, então pela regra da mão direita, eu vou ter aqui um campo vindo na nossa direção, beleza? Sim, sim. Beleza. E ele tem uma área específica, né? Porque ele tem um tamanho específico, né? Ele tem um tamanho PQ. Beleza. Então, com tudo isso que eu acabei de falar, a gente pode agora focar no que o problema está pedindo, que é o epsilon, né? Que vai ser menos dφ dt. Só que o φ, lembrando, é a integral de B dA, né? Beleza? Beleza. A integral de superfície, a superfície aqui é esse retângulo.
A gente vai calcular o campo em toda a extensão dela, né? É isso aí. Só que o campo magnético, né? Ele não é um valor fixo. Eu posso ter desenhado mal aqui, mas agora eu vou desenhar de um jeito que tu vai entender. O campo magnético ele não é uniforme. Por que ele não é uniforme? Porque como está na equação que eu acabei de te mostrar aqui em cima, ele depende da distância, tá vendo? Não é verdade? Sim. Aham. Então significa o seguinte, que quanto mais perto do fio, maior o campo, mais intenso ele. E desse fio aqui, claro, que é onde está passando a corrente elétrica gerando o campo magnético. E quanto mais longe, menor o campinho, tá vendo? Ah, tá. Então eu não posso dizer que é simplesmente B vezes A, como nos problemas anteriores, tá bom, Luca? Não Tá. posso dizer. Porque ele vai mudando ponto a ponto. O campo vai mudando, ele vai diminuindo ponto a ponto. E a única forma de eu fazer a soma ponto a ponto é com uma integral. Né? A soma infinitesimal, ela vai me dando a mudança que tem de um pontinho a outro, né? Mediante essa distância aqui que eu posso chamar de y. Né? O y está variando aqui. Beleza? Até Certo. posso dizer o seguinte, que esse D aqui, já que a gente está falando de uma distância vertical apenas, né? Ele é y, tá bom? Então Uhum. o y está variando aqui. É o y variando. Eu indico essa linha que o y está variando. Beleza? Uhum. Mas, além disso, né, o que nós temos? Nós temos o comprimento dele, né? Que é esse cara aqui. Que tem a ver com o x, né? Que também tem a ver com a velocidade, não é mesmo? Porque ao passo que eu tenho uma velocidade maior, ele percorre um x maior. E por aí vai, beleza? Beleza. Tá entendendo mais ou menos o que tá rolando aqui? Aham. Eu só vou, tipo, talvez quando você for fazer o X, ele diz ali no exercício que é 50, não é? O x é Tipo, ele diz 50? que o fio. Não, não, não. O fio ele tem 50 Ah, o centímetros. comprimento, isso, esse comprimento y aqui é 50, Ah, né? tá aí. Ah, tá. Esse Então, cara aqui o Y. que é 50, é o PQ, né? Beleza. PQ é 50. Esse aqui já é outra história. Tá, Que tu vai ver que não vai ter influência nenhuma. Esse é o ponto mais bonito aqui dessa questão. Então, tá. por hora, né, vamos fazer a substituição aqui. Então, o B é o campo magnético, que é esse mano aqui. Quem que é o DA, né? O DA é dy dx. Porque nós temos uma área quadrada. Então a gente não vai substituir por r θ, nem nada do gênero. Vai ser um dy dx. E a nossa integral é uma integral diária, uma integral dupla diária, né? Que começa em y e depois em x, né? Então, eu não sei para onde vai o x, então eu vou dizer que vai de 0 a x só. Quando eu não sei, eu deixo Tá. genérico desse jeito. Agora, o y eu tenho bem claro, né? De onde vai. Vai de onde, né? Vai de Q para P. Q para P, não é mesmo? Só que o Q, ele começa em 1 centímetro. E o P, né? O bagulho falou aqui que tem 50 centímetros, né? Aham. Sim. Então vai de 0,01 a 0,51, não é mesmo? É 50 centímetros. Sim. Faz sentido? Faz. Então tá bom. Então tem que resolver essa integral aqui. Né? Note que a integral do x não tem nada que depende de x aqui, tem um monte de constante também. Uhum. Então a gente pode deixar simplesmente aqui a parte mais fácil, mi 0i, x por 2π. E agora a gente vai integrar quem? dy por y. De 0,01 a 0,51, beleza? Uhum. E a gente sabe que essa integral aqui é uma integral tabelada, tranquilona, né? É a integral do ln. Vai ficar ln de 0,51 menos o ln de 0,01, que a gente sabe que por regra de derivada, né? Desculpa, por regra de logaritmo, dá para fazer a divisão, não é mesmo? Porque quando tu tem Certo. ln's se subtraindo, tu pode fazer a divisão. Lembra disso? Lembro. Tudo isso é muito trivial para mim, né? Mas tu tem que lembrar que eu faço essas contas já faz muitos anos. Aham. Então, provavelmente surgiria muitas dúvidas para ti no meio desse caminho, tá bom? Tá.
Desde É, dúvidas matemáticas. essa específica do logaritmo eu lembro. Ah, Tem umas que beleza. não, mas essa eu lembro. Eu lembro que Tá bom. divisão é Então segunda. aqui daria simplesmente o ln de 0,051 dividido por 0,01, que é 5,1, né? Essa divisão das 5, opa, peguei o número errado aqui. Dá 51. Então é ln de 51. ln de 51, de acordo com a calculadora, vai ser um número bem pequeno. 4, basicamente 4. Então Tá. a gente vai dizer que isso aqui é aproximadamente 4. Então, nossa continha por hora vai ficar mi 0. Vai ficar 2, né? Porque vai cortar com o 2 ali de baixo. 2 mi 0 Uhum. pi x por pi. Beleza? Beleza. Depois de uma breve simplifications aqui. Mas para que eu preciso do fluxo? Para encontrar a FEM, que é esse cara aqui. Sim. E agora vem o pulo do gato maravilhoso, né? Porque tu deve estar pensando, meu Deus, mas eu não sei a área, esse cara que vai aumentando, ele vai seguindo, ele vai se movendo com esses seus 1 metro por segundo por muito tempo. Como é que vai ser essa conta, professor? Não precisa se preocupar, velho. Por quê? Porque como a gente tem uma derivada aqui, olha só, a gente vai derivar essa parada toda, né? Porque o FEM que a gente está procurando é a derivada do fluxo, né, no tempo. Novamente, as constantes saem todas, né? Então, quem é que vai sair? Vai sair o 2, o mi 0, o i também é constante. A corrente é fixa. Uhum. A corrente é sempre 20 amperes. Então, eu vou até já substituir por 20, né? Podia ter substituído antes, mas esqueci. Quem é que sobrou ali dentro? Sobrou só o x, que a gente sabe que está variando, né? O x está aumentando. Não é mesmo? Sim. Beleza. Mas olha só quem que apareceu aqui. dx dt, isso não te lembra nada, não? Por acaso lembro. dx dt é velocidade, né? Uhum. Isso aqui é velocidade. E a gente tem a velocidade, né? Velocidade é 1 metro por segundo, acabei de falar. Então, olha só que maravilha. Vai ficar 40, né? 40 mi 0. Lembrando que esse mi 0 ele é 4π, né? Vezes 10 a menos 7. Dividido por π. Vezes o 1 ali da velocidade, tá bom? Tá. Então dá até pra cortar. E pronto, a resposta aí. 40 vezes 4 vezes 10 a menos 7 volts. Beleza? Entendi. Então é por isso que você não precisa se preocupar com a distância do X, né? Exatamente por isso. Porque na prática a distância não importa. Na prática, para você ter a força eletromotriz gerada pela variação do fluxo magnético, tem que ter a variação do fluxo magnético. Em Uhum. outras palavras, É. se tu tivesse simplesmente uma espira passando, se tu tivesse simplesmente uma espira passando o campo e nunca mudando nem a área da espira e nem o campo magnético que está passando, não geraria corrente elétrica. Sim. Porque para gerar a corrente elétrica tem que ter variação. Então até tem aqueles Tá. experimentos que o cara fica passando um ímã numa espira, e daí enquanto ele tá mexendo o ímã, tem corrente. Mas se ele para o ímã ali, não tem corrente. Uhum. Já deve ter visto algum vídeo, o professor mostrou alguma coisa do gênero assim. Já fiz o experimento também. Pois é. Então, o que importa é ter a velocidade. O quanto ele tá andando ali não importa. Uhum. O tamanho do X não importa. Bonito, né? Bem legal isso. Aqui Sim. mostra na prática essa questão aí da variação. Muito legal isso aí. Beleza, bro. Isso aí era um pouquinho mais hardcore, meu irmão. Tá. Agora vamos para outra. Ah, essa aqui é bonita Tá. também. Lei de Lenz, né? Que fala sobre aquele papo que eu tava te falando do sinal, surge basicamente dessa lei de Lenz aqui. Parari parará. Vamos ver, equação de onda, equação de D'Alembert. Hum. Beleza. Aqui tem um exemplinho. Aí, vamos fazer os exemplos do primeiro assunto ali. Cadê o exemplo? Não tem exemplo aqui na lei de Lenz. Ah, que bom. O exemplo só é na equação de D'Alembert mesmo, ou eu tô maluco, mas acho que eu não tô não. Ah, não, tem um exemplo aqui. Mas ele não tá pedindo nada.
Não tá pedindo merda nenhuma aqui. Então deixa pra lá. Não é um probleminha assim mesmo. Agora esse aqui já é. A lei de Lenz é meio boba mesmo. É a lei de Faraday explicando o sinal, basicamente. Uhum. Então ele está falando de uma onda harmônica progressiva propaga-se numa corda elástica. O gráfico abaixo, cadê o gráfico abaixo? Esse aqui, deixa eu trazê-lo. Representa o perfil da onda em função do tempo para x igual a zero. Sabe-se que a velocidade de propagação é 6,40. Escreva a função de onda y de xt. Muito bem. Bem, esse negócio aí de onda, você nem precisa muito assim de física, né, para escrever. É mais aquela parte matemática lá, tu compreender como é que é a equação de uma onda como essa aí, né? Que é uma onda transversal. Então, a equação, de modo geral, é assim, ó. Uh, Seno ou cosseno, não importa, né? Isso aqui é o formato geral de uma onda, tá? Seja na física, seja na matemática. Tá, Beleza? beleza. Então, uma onda transversal, ela depende tanto do tempo quanto da posição. Uhum. Beleza. Agora, bem, note que aqui é só o formato geral. A gente ainda não tem o específico de cada um, né? A gente pode começar, por exemplo, escrevendo amplitude. Qual que é a amplitude dessa onda? É, vai de menos 0,8 a 0,8, é isso? Então qual que é a amplitude? É 1,6? Não, velho. Aí, ó, dá pra ver que você tá com uns probleminha de física básica, matemática básica, hein? Ah, Isso tá. aí não Não é se isso? erra pra quem tá em física 3. Uhum. A amplitude é a distância do centro da onda até o pico ou vale. Então é 0,8. Ah, tá, entendi. Então, Então tipo, na tem verdade é só a partir da retinha do meio. a partir do meio. Isso Do aí meio tem do. amplitude. Ah, Então, beleza. cuidado, velho. Por isso que é bom tu fazer as questões antes, né? Pra trazer já as dúvidas prontas, pra saber o que tu não sabe, né? Que Tá. amplitude é um negócio bem fundamental. Agora a gente tem que encontrar quem é o ômega. Tu sabe o que é o ômega de uma onda? Quem que é esse cara aqui? É, tá. Não, não. Frequência Ele não angular. dá, né? Ou ele dá? Dá, se a gente olhar o gráfico, dá pra tirar a frequência angular. Ah, tá, entendi. Tu não É fez física 2, 0,2, velho? não é isso? Tu Então, não na fez. verdade, a minha física 2 foi online, né? Por isso que às vezes eu falho nesses aspectos. Ah, sim. Então tá. Mas é 0,2 ou não? A frequência angular? É tipo, é o quanto que a onda se repete, é isso? É quando. Bem, frequência angular é 2πf. E sendo Tá, f inverso do período, 2π sobre o período. Então, tá. se tu conseguir observar qual é o período da onda, tu consegue saber qual que é, então, né, a frequência angular. O período dessa onda me parece ser 0,2, né? Sim. Porque a gente nota claramente a repetição de 0,2 em 0,2. Tipo, aqui é igual aqui, que é igual aqui. Né? Estamos na mesma posição da onda. E Uhum. isso é período, né? O tempo que demora para repetir. Então, por isso que é 0,2. Beleza? Certo. Então, 0,2 é 2 vezes 10 na menos 1, né? Para facilitar a nossa vida aqui, porque corta, corta, o 10 vai para cima. Então, a frequência angular é 10π. Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Então, tá bom. Então, temos mais um elemento ali da conta. Então, eu vou até puxar isso ali para lá. Vou colocar esse pi aqui. Esse pi t. Agora tem que encontrar o K, não é mesmo? Temos que encontrar o K do Kx. O Kx é o número de onda.
é uma coisa associada ao comprimento, né? Ao comprimento de onda, né? Então, o que acontece? O comprimento de onda é o tamanho da onda. Só que a gente não tem o tamanho da onda aqui. Porque a gente tem um Sim. gráfico da altura da onda, que tem a ver com a amplitude, pelo tempo, né? Então não temos nada sobre o comprimento de onda explicitamente no gráfico. Não temos. Mas não tem problema. A gente pode utilizar o que a gente conhece de física para encontrar alguma coisa associada ao comprimento de onda, né? Lembrando que o número de onda, né, é 2π sobre o comprimento de onda. Então, se eu não estou comendo bola, é isso, mas eu tenho quase certeza que é. K, né, ali é 2π sobre comprimento de onda. Então a gente precisa do comprimento de onda. E aí? Ele falou sobre a velocidade. Será que isso nos ajuda a encontrar o comprimento de onda? Pode ser. Tu lembra da Cê- equação da velocidade de uma onda? você poderia usar o ômega, não? Pode ser. Tipo, é o ômega, é, Velocidade igual a ômega. O que mais? é, vezes o comprimento? Não sei. Não. Daí tu errou as Não? unidades. Daí o professor dá zero. Ó, velocidade é comprimento de onda vezes frequência. Só que também, Ah, né, por questão de unidades, dá para ser escrito como frequência angular dividido por número de onda. ah, Então tu ah, tem esse, tu consegue encontrar esse já. Mas se tu sim, não quisesse, tu não lembrasse disso, que não é tão fácil lembrar, essa aqui tem que lembrar, hein? Essa aqui é tá. lá do ensino médio. Uhum, Né? Então tu tem a frequência, né? Eu encontrei ali agora há pouco, né? Tu tem a velocidade, tu encontra essa aqui. De toda forma, né? Nós já beleza. temos boas informações aqui. Então, a nossa velocidade dessa onda ali é 6,4. 6,4 igual a 10π, né? Dividido por K. Então pronto, né? Só jogar o K para outro lado. 10π dividido por 6,4. Beleza? Beleza. Isso aí vai dar K igual. Vai dar isso aí mesmo. A gente deixa desse jeito mesmo, porque senão Tá, vai começar a ficar muito feio. Muito bem, estamos quase terminando a equação da nossa onda. Pega esse cara aqui, vezes o x, né? Só que falta o φ ainda. Como é que a gente vai encontrar esse φ? Né? O φ é a fase, ou seja, é quanto a onda está atrasada ou adiantada de um seno normal. Né? Porque a gente sabe que o seno normal começa do zero. Né? O seno de zero é zero, não é ah, mesmo? Seno de x, né? Se o seno for zero, o seno é zero. Só que aqui, se a gente jogar zero, né? Não vai dar zero. Ele vai dar 0,4. Alguma coisa assim, tá vendo? sim, Se a gente jogar t igual a entendi. zero e x igual a zero, né? Ou seja, o começo da onda, Uhum, até porque ele tá aí para o ponto x igual a zero, a onda no ponto x igual a zero, então nosso x é zero. Nosso t, quando é zero, tá dando aquela amplitude de 0,4. Então, a partir disso que a gente vai encontrar a resposta, hein? Porque a gente vai ter, tá, então, que nossa onda, quando ela é. Quando o t for zero, ela dá 0,4, pelo que eu estava te dizendo. Então vai ficar 0,8 aqui. Seno de quem? Bem, se o t é zero e o x é zero, sobrou só o φ. Ok? tá, sim. A amplitude é 0,8, como a gente já conversou. O valor quando t é igual a zero, é até bom colocar aqui, né, para te lembrar de onde que eu estou tirando esse 0,4 aí, né? De quando for tempo zero e Uhum, x zero. Beleza. Tá acompanhando, velho? aham, Então tá, 0,4 dividido por 0,8 é 1 meio. Então 1 meio igual seno de φ. E aí, qual é o ângulo que faz o seno ser 1 meio? calma aí. Seno de Qual é o quanto é 1 ângulo meio? que? Seno de quanto que dá 1 meio? Não.
Calma, mas você tá Ângulo falando notável, na velho. Isso onda? aí é do primeiro ano do ensino médio. Qual é, seno de Sim, quanto que sim. dá um meio? É, calma, aí é daquele círculo trigonométrico, certo? Uhum, sim. 30. Exato. Ângulo notável. Beleza. Aham. Seno de 30 é um meio, isso mesmo. Então, show de bola. Acabamos com a onda, já era. Chama o Fio aqui, né? Não é física isso aqui, né? Note que a maior parte da coisa aqui não foi física, tirando aquela equaçãozinha lá, né? Da Sim, é velocidade. mais o cálculo, né? Isso. Então, π sobre 6. Beleza, agora acabamos a conta. Olha só que maravilha. A nossa equação é essa aí. Então, tem um monte de passos aqui que independem, né, do assunto ser físico ou não, sacou? Então tem que lembrar disso Certo. aqui. Tu chegou a fazer física 2? Quero dizer, tu chegou a fazer estudo de oscilações? Ah, acredito que sim. Eu acho que sim. No começo do ano, talvez. É, porque isso aqui a gente aprende lá no começo de o que eu chamo de física 2, né? Mas tu tá chamando essa de física 2? Então talvez a tua física um era física um e 2 juntas. Pode ser. Daí lá tem um Final do assunto ano. chamado de oscilações, o MHS, movimento harmônico simples. E depois Sim, tu, sim. tem, tu É, estuda foi. ondas um e Nossa. ondas 2. A gente aprende essa equação em ondas um, né? Naquela parte de ondas um que tem lá no Halliday. Beleza? Mas aí, Aham. velho, o negócio é o seguinte, né? Daqui pra frente é ladeira abaixo. Nem eu sei direito o assunto daqui pra frente. Circuito Uhum. RLC é muito complicado, sabe? Então, Sei. se tu não tiver esses conteúdos muito bem, sabendo muito bem, né? Vai dar muito ruim. Beleza? É, Então, assim, eu acredito que seria legal a gente fazer uma outra aula, só que na próxima aula tu me trazer questões que tu tentou fazer e não conseguiu. Porque senão fica muito pode ser. expositivo, entendeu? Aham. Porque, por exemplo, pareceu trivial achar o ômega, o K aqui, mas, velho, não é nem um pouco trivial, né? São coisas que eu tive que puxar lá do meu cérebro de uns outros assuntos que não são eletricidade. É, então. Daí fica Sim. complicado pra ti, né? Que não tem a prática que eu tenho, imagina. Então, beleza. Tomara que a gente feche uma outra aula aí, daí tu traz umas questões que tu tentou fazer e Aham. não conseguiu. Qualquer coisa tu pega do Halliday lá, que eu te mandei os dois livros, tá? Tá, tá bom. Beleza, então, meu velho. Falou aí, até a próxima. Falou, falou. Aí, tipo, Valeu. a gente Oi, pode diga. marcar.